Bom dia, igreja! Para quem não me conhece, eu sou a Raiz. Eu gostaria de dar um muito bem-vindo a todos. Gostaria também de convidar a todos para curtir, se inscrever e compartilhar no nosso canal. Gostaria também de convidá-los para poder separar o pão e o suco de uva para a nossa ceia. Tenham um bom domingo e um bom culto. Olá, meus irmãos. Vamos adorar o nosso Deus com a canção Deus Imortal. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia em que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. E o amor de Deus eu compreendi. E agora eu vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor a Jesus, o nosso Senhor. O amor a Jesus, o libertador. O amor a Jesus nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou,
Bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos assistem. Meu nome é Leandro. Esse é o momento da nossa Santa Ceia, onde partilhamos do pão e do suco de uva, que representam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse momento, para a celebração desse momento, eu gostaria de ler com todos uma escritura que fica lá em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Meu irmão, minha irmã, gostaria de dizer a você que Deus nos dá a sua graça de forma gratuita no amado. E esse amado chama-se Jesus Cristo. Sim, perceba que é por meio de Jesus Cristo que Deus nos ama, que Deus nos predestina e assim somos amados e acolhidos por um Pai grandioso, que não abandona seus filhos. Através de Jesus Cristo nós somos salvos, nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos adotados. Então que nós possamos render honra e glória ao Pai por Jesus Cristo. Irmãos, embora o mundo tente te rejeitar, dizer que você não serve para isso ou aquilo outro, saiba que Deus te acolhe e te guarda de uma forma tão especial ao ponto de dizer que a palavra de Deus dizer que somos adotados como filhos. Então Deus te adota como filhos em Cristo Jesus. Amém? Então, esse é a escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês para o momento da ceia. Eu gostaria de orar com todos. Santo Deus e Pai, muito bom dia. Deus, quero entrar na tua santa presença, pedindo permissão, Pai, pois não sou digno. Mas através da dignidade de Cristo Jesus, Pai, é que o Senhor nos dá esse presente maravilhoso, Deus eterno. Obrigado por Cristo, por todo o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, por Ele ter se deixado, Pai, ser levado para a cruz em prol dos meus pecados, Pai, para me dar vida, para me dar salvação. Obrigado por esse amor que é incrível, que nos constrange, Pai. Obrigado por teu amor que se renova a cada manhã por nossas vidas. Obrigado pelo pão que vamos comer agora, pelo suco de uva, Pai, que são representados neles o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro imensamente grato, meu Deus. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênção na minha boca. Que seja meu universo, que sejas tudo o que eu sinto e o que penso. Que de manhã seja os primeiros pensamentos e a luz em minha janela. Que seja meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero
carregar-te, que seja meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que seja meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que seja meu universo, que seja tudo o que eu sinto e que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que seja meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Bom dia, irmãos. Esse é o momento das ofertas e eu queria ler uma escritura com vocês para animar, encorajar a todos, né, a estar ofertando ao nosso Deus com todo o nosso coração, né, e acima de tudo contribuindo para a sua obra, né. E eu queria ler uma escritura com vocês lá em Filipenses 4, 10 ao 20. Vamos lá no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que se pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma agradável e aceitável a Deus. E meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. E é com essa escritura que eu queria encorajar todos vocês, né? E observar o exemplo da igreja de Filipenses, né? A atitude deles em observar a necessidade, né, ao seu redor, né? E Paulo estava entre eles, né, anunciando o Evangelho, né? E as ofertas deles, né, serviram para anunciar o Evangelho, né? Avançar o reino, né, entre eles, né? E Paulo, ele cumpriu essa função, né? Graças nesse momento, né, pela ajuda dos filipenses que se dispuseram, né, a estar ajudando Paulo no momento de necessidade. E é com esse coração que queremos imitar mesmo esse exemplo dessa igreja e observar as necessidades ao nosso redor e poder avançar o reino, né, com a contribuição aqui, né, por meio de nossas ofertas. E é esse coração que a gente precisa imitar, né, de Paulo, né, que pelo que ele falou, né, de suportar toda e qualquer necessidade, né, e aí mesmo assim está anunciando o reino de Deus. E o coração dos filipenses, né,
de gratidão, né? De amar, né, quem está próximo e observar suas necessidades ao seu redor e poder ter o coração disposto a dar, né, a contribuir para o avanço do reino, né? E é com esse coração que eu quero encorajar todos, né, a ter o coração de Paulo, o coração dos filipenses, né? E quero orar com todos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos suprido, Pai, por toda a nossa necessidade, Pai, que o Senhor tem satisfeito, Pai, nossas vidas, Deus. Queremos, Pai, imitar, Pai, o coração, Pai, de Paulo, Pai, que tem perseverado, Pai, em anunciar, Pai, o Teu Evangelho, Pai, e o coração também dos filipenses, Pai, da igreja de Filipe, Deus, que observando as necessidades ao seu redor, Deus, pôde contribuir, Pai, por meio daquilo que o Senhor já nos deu, Deus, para avançar o Teu reino, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai, que faz com que a gente retribua, Pai, tudo que a gente recebe, Deus, ao Senhor, Deus. Aquilo que podemos dar, Pai, ao Senhor, Pai, é um pouco, Pai, daquilo tudo que o Senhor já nos dá, Pai. É uma expressão, Pai, de amor, Pai, a Ti, gratidão, Deus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa conservar, Pai, e aumentar, Pai, esse coração, Pai, de nos doar, Pai, sempre, Pai, a causa do Senhor, Pai, e avanço do Teu reino, Deus. Em nome de Jesus que eu te oro, Pai, te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Pai, porque Ele é muito mais do que um Pai. Vamos louvar ao nosso amigo, porque Ele é muito mais do que um amigo. É o nosso Deus, o nosso Criador. Mais que um Pai, um amigo. Mais que um Pai, um amigo. Ele sente a minha dor, me perdoa por amor, remove as tentações que envolvem emoções, um alívio. Mais que um Pai, um amigo. Mais que um Pai, um amigo. Ele alegra meu viver, me dá olhos para ver no caminho algo mais, me conduz à sua voz, um abrigo. E eu me apego a esse amor que me conquista com seu valor. Mais que um Pai, um amigo. Mais que um Pai, um amigo. Ele firma o meu andar, me dá forças pra lutar, segura em sua mão, me mostrando a direção, um auxílio. E eu me apego a esse amor que me conquista com seu valor. Mais que um Pai, eu me apego a esse amor. Mais que um Pai, eu me apego a esse amor. Mais que um Pai, eu me apego a esse amor. Mais que um Pai, eu me apego a esse amor.
mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai. Olá, irmãos e irmãs, amigos, familiares. Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui para a gente poder aprender um pouco da palavra de Deus. E essa semana a gente vai estudar um pouco sobre a maneira como Deus tem planos e propósitos nas nossas vidas. E mesmo que a gente desvie um pouquinho e muitas vezes a gente não tem os mesmos planos que Deus tem para nós, ainda assim Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele traçou, aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. E é muito especial saber que Deus, independentemente das nossas escolhas, muitas vezes da forma como a gente escolhe o nosso caminho, quando Deus decide usar a nossa vida, Ele tem um propósito para nós, Ele cumpre, nem que para isso Ele tenha que trabalhar no nosso coração, nem que para isso Ele tenha que fazer com que a gente passe por circunstâncias para que a gente aprenda a reconhecer e a dar valor ao plano que Ele tem. E mesmo que a gente tenha que sofrer um pouco para aprender que Ele tem os melhores planos para nós. E a gente pode aprender um pouco sobre isso através da vida de Sansão. Sansão, ele era um homem que nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele era nazireu desde o nascimento e a gente, quando lê número 6, a gente percebe que o voto de um nazireu era um momento em que a pessoa separava para viver uma vida consagrada e dedicada a Deus por um período. Nesse período ele não podia de jeito nenhum cortar o cabelo, tomar nada que fosse derivado da uva, muito menos ele podia se aproximar de um cadáver, não tocar em nada que fosse impuro, não comer nada impuro, nem comida fermentada, enfim, ele tinha uma série de regras a serem cumpridas e Sansão, ele estava nesse contexto. Ele era nazireu desde o nascimento e ele teve pais muito preocupados com ele, porque quando o pai de Sansão descobriu que a esposa, que era estéril, estava grávida e que o filho dela tinha que ter uma vida dessa forma, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus pedindo uma orientação para que Deus instruísse a maneira como ele tinha que educar essa criança. Como é que ele ia receber uma criança que tinha que ter uma vida consagrada e como é que ele ia fazer para instruir, para ensinar. Isso é o sonho de todo pai. Todo pai gostaria que um anjo descesse do céu e ensinasse para ele como ele tinha que fazer com o filho para que o filho pudesse ter uma vida dedicada e consagrada a Deus. Só que mesmo com a receita pronta nas mãos, mesmo com todo o script traçado, mesmo com Deus tendo planejado a vida de Sansão, o propósito, todo certinho, e os pais aprendido como é que tinha que proceder com o filho para que ele fosse dedicado a Deus, ainda assim não é bem o que a história conta, porque Sansão ele conseguiu exercer o livre-arbítrio dele, conseguiu fazer as próprias escolhas e nada foi conforme os pais de Sansão tinham projetado. E mesmo que todo o esforço dos pais dele para que Sansão pudesse de fato cumprir o voto de nazireato dele, mesmo com todo o esforço, ainda assim a gente começa a ver na vida de Sansão que foi meio em vão, mas por outro lado, mesmo que os pais tivessem esse propósito com o filho, Deus tinha um outro propósito com Sansão. E Sansão tinha um outro propósito pessoal na vida dele, e esses propósitos a princípio não pareciam ser muito comuns, porque Deus queria que Sansão fosse por um lado, Sansão queria ir para outro, os pais de Sansão queriam que ele fizesse conforme eles foram orientados, e a vida de Sansão ela traz muitos percalços. Mas para a gente começar, lá no capítulo 14, no versículo 1 de Juízes, diz assim: Sansão desceu a Tina, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor.
que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Enquanto se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. À primeira vista a gente percebe que Sansão era um homem que se deixava levar muito por aquilo que ele via, né? A gente sabe que os olhos são a candeia do corpo, e se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo vai ser bom, mas pelo visto os olhos de Sansão eles não estavam muito bons naquele momento. Mas essa escritura mostra pra gente, como é muito claro, que Sansão ele não tinha tão forte no coração dele o voto de nazireato que a princípio era para ele ter, né? Uma das coisas que o voto dizia é que a pessoa não podia se aproximar de um cadáver, não podia tocar em nada impuro, e Sansão ele rasga um leão com as próprias mãos. E os pais percebem que Sansão está indo em direção a um caminho que talvez não fosse o melhor quando ele decide se apaixonar por uma mulher que ele só tinha visto, talvez nem conhecesse direito. E Sansão ele era muito obstinado, decidido com aquilo que ele queria, não queria voltar atrás, queria casar com a mulher filisteia. E simplesmente os pais foram lá para conhecer, para que ele pudesse conversar, né, com a mulher de quem ele gostava. E a princípio Sansão ele tocou no cadáver do leão e ficou quieto. Ele simplesmente não contou nada para os pais. Não contou porque ele sabia que ele era nazireu, que ele não podia tocar no cadáver, mas esse simples ato de não contar já vai mostrando uma coisa para nós. Sansão ele não era completamente verdadeiro com as ações dele. Ele simplesmente omitia fatos, ele escondia coisas, ele fazia coisas escondido, né? Porque ele sabia o que é que os pais dele iam pensar sobre ele, e a princípio ele guardava as coisas, ele não falava, ele decidia esconder as coisas que ele fazia. E o pecado ele começa assim, né? Na nossa vida, é uma coisinha ali, é umas circunstâncias que a gente que a gente olha e fala assim, mas vem um leão, eu vou fazer o quê? Não tenho muita eu estou encurralado, eu estou sem saída, né? E aí a gente, diante daquela situação, a gente acaba cometendo uma bobagem, um pecadozinho que não é tão grande, mas a gente decide se calar, e aí começa. E a gente começa a guardar coisas no nosso coração que com o tempo vai se acumulando e vai trazendo mais coisas, porque o pecado ele é assim, quando a gente não fala, quando a gente guarda, aquilo começa a crescer e trazer mais coisas, e a nossa vida vai começando a descer ladeira abaixo. E Juízes 14, do versículo 8 ao 15, diz que algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. E no 4º dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? E aí Sansão, né, chega o dia do casamento, ele vai lá para... Ele que banca a festa, né, como era de costume, era o noivo que bancava a festa do casamento, mas ele resolve dar uma saidinha do caminho para ver
cadáver do leão e ele descobre que tem um enxame de mel. E aquilo que ele não podia se aproximar nem tocar, e que agora, por escolha dele, ele foi lá e olhou e viu que aquele que era o pecado inicial dele estava mais saboroso e mais doce. Ele simplesmente não resistiu, já que ele tinha matado e já tinha cometido aquele primeiro erro, então por que não se lambuzar, né, do mel? E aí ele pegou o mel, deu para os pais, deu e continuou sem falar nada. A princípio, quando a gente comete um pecado, repetir o mesmo erro já vira normal, porque se no primeiro momento que Sansão tivesse aproximado do cadáver do leão, ele tivesse dito aos pais, talvez ele recebesse ajuda e recomeçasse o voto dele de nazireato, mas a decisão dele foi esconder. E como ele escondeu e aquilo virou uma normalidade na vida dele, não teria problema ele se aproximar de novo. E aí pior, porque agora, além de ter se aproximado, aquele leão que era um pecado inicial, que estava ali morto, trouxe o outro, o fato dele ter comido de algo que estava impuro, que foi o mel, e continuou sem falar nada para os pais. E assim muitas vezes a nossa vida acontece, quando a gente vai guardando coisa no nosso coração, aquela coisa que a gente guarda sempre traz mais uma coisa junta, né? E a gente vai se acostumando com o fato de não falar, de não expressar o que a gente sente, de não confessar os nossos pecados. A gente meio que se habitua a ser dessa maneira, e aquilo que a gente vai guardando vai trazendo mais coisas contra nós. E o fato é que Sansão já tinha feito essas duas coisas, já tinha cometido um erro por se aproximar do leão e depois por comer o mel porque estava impuro. Não bastou isso, ele simplesmente chegou na festa do casamento, onde foram dispostos para ele 30 rapazes, que seriam os padrinhos do casamento, e ele simplesmente propôs um enigma, né, com referência ao leão e ao mel que ele tinha encontrado. Só que ele fez uma aposta, e esta aposta custou caro para Sansão, porque foi proveniente simplesmente de uma atitude que eu poderia dizer orgulhosa da parte dele, porque ele chegou numa festa se achando, né, ele estava bancando a festa, e ele queria desafiar as pessoas que estavam lá, como se ele fosse melhor do que uma postura de superioridade, e ele queria apostar 30 mudas de roupa com os 30 padrinhos do casamento dele. O fato é que esta aposta gerou para a esposa dele um problema muito grave, porque a mulher começou a ser ameaçada de morte, porque os padrinhos não conseguiam encontrar o enigma, e começou a coagir a mulher para que ela descobrisse de Sansão sobre a ameaça dela morrer o pai dela e toda a família, né? Imagina a situação que foi para a mulher de Sansão ter que enfrentar este problema. E Sansão causou muitos problemas por conta desse orgulho dele, né? De querer se achar melhor, de querer tirar vantagem da situação, de se achar mais esperto, mais inteligente. E quando a gente continua lendo no versículo 16, diz que então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta, nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade vieram lhe dizer: que é mais doce que o mel? Que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Que situação, né?
a mulher em prantos e Sansão extremamente egoísta. Se eu não contei para meu pai, não contei para minha mãe, por que eu deveria contar para você? A mulher chorou durante 7 dias, né? Eu fico pensando que noivo é esse que deixa a própria noiva na festa de casamento chorando durante 1 semana porque não quer contar um segredo, sabendo que a mulher está ameaçada de morte e que está ameaçada de tocarem fogo nela, no pai, na família dela. E essa mulher é encurralada, coitada, por conta de uma situação criada por Sansão. E ele simplesmente, aparentemente não parecia estar muito preocupado com ela, só contou porque ela importunou muito depois de 7 dias perturbando ele, que ele não aguentou e contou, né? Mas Sansão, o que mais me impressiona é que Deus tinha dado um dom a ele. Deus tinha dado o dom dele ser forte, mas Sansão usava o dom que Deus deu sempre de uma forma errada, sempre focalizada, focada no propósito que era completamente oposto ao que Deus queria. E a raiva que Sansão ficou da situação fez com que ele descesse para uma cidade, matasse 30 homens para roubar as roupas desses homens para poder pagar uma dívida que ele mesmo tinha criado. E a gente se pergunta, como é que Deus escolheu um homem assim, né? Um homem que se acha superior, um homem que é extremamente egoísta, um homem que não está nem um pouco preocupado em cumprir os votos que ele deveria ter na vida dele. O fato é que Sansão se esconde na casa do pai, chateado, provavelmente não deve ter contado para o pai, da mesma forma que ele não contou das outras situações. Mas aí ele esfria a cabeça, ele pensa, ele volta para a casa da mulher, leva um presente para ela, que é um cabrito, né? Como quem dissesse assim, passou, vou fazer as pazes. E o que acontece é que quando ele chega lá, ele encontra a mulher casada com outro, e o sogro, que seria o suposto sogro dele, não deixa ele entrar na casa, porque a mulher está com o melhor amigo dele. E aí Sansão, que aparentemente estava apaziguado, volta a se enfurecer. E aí ele simplesmente sai da casa do sogro, captura 300 raposas, amarra várias tochas no rabo dessas raposas e solta ela no meio das plantações dos filisteus, para que essas raposas queimassem os cereais que os filisteus fossem colher, as vinhas, os olivais. E aí quando os filisteus perguntam quem foi que fez isso, o povo fala, olha, quem fez isso foi Sansão, por conta do que fizeram com ele, deram a mulher dele para o melhor amigo. E aí os filisteus, por conta do que Sansão fez, ainda assim manda matar a mulher e o pai dela. E ele praticamente gera um conflito maior ainda, porque a mulher, que além de ter sido dada para um amigo, agora ela tinha morrido por causa de Sansão. E aí Sansão se enfurece, e aí ele simplesmente fala, no versículo 7 e 8, diz assim, Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez terrível matança, depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Quando Sansão soube que tinham matado a mulher e o sogro, ele simplesmente desce, faz uma matança geral com o povo dos filisteus, por conta de vingança. E aí, além de tudo que já não era bom no coração de Sansão, ele se demonstra muito vingativo com a circunstância, né? E não é que eu posso dizer assim, um coração segundo o coração de Deus. Pelo contrário, Sansão, ele sempre se demonstrou um homem completamente diferente do que seria ter um coração conforme o de Deus, né? E Sansão, ele era
muito vingativo, né? Ele se vingou 2 vezes. Ele se vingou quando descobriu que tinha sido traído, depois ele se vingou quando ele descobriu que a mulher que ele amava tinha morrido. Então Sansão se esconde numa caverna e os filisteus vão em busca dele para prendê-lo, para tentar dominá-lo. E aí no capítulo 15, no versículo 14, diz assim, que quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimado, os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada em Acoré e ainda lá está em Leí. Então Sansão se escondeu na caverna, os filisteus foram ao seu encontro. Ele saiu de lá amarrado, mas mesmo assim no caminho ele simplesmente se recobriu de forças, o Espírito Santo estava sobre ele e ele partiu, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens, né? Mas o que mais impressiona é a reação de Sansão no final de tudo isso. Em nenhum momento Sansão reconhecia Deus agindo na vida dele, em nenhum momento Sansão reconhecia que o Espírito era quem dava força para ele. No final de tudo, ele simplesmente disse para Deus, matei 1000 homens, mas eu vou agora morrer de sede, né? Como quem dissesse, Deus, matei um monte de gente aqui e agora vai acontecer o que comigo? Vou morrer porque o Senhor não providenciou uma água para mim. E aí Deus pacientemente vai lá, faz a rocha abrir, Sansão bebe da água, suas forças voltam. Mas isso é um coração um pouco arrogante, eu diria, né? Na maneira como Sansão se dirigiu a Deus. Em nenhum momento ele agradeceu, em nenhum momento ele reconheceu que tinha sido Deus que tinha dado a força para ele, mas ele simplesmente reclamou com Deus que ele estava com sede, como se Deus tivesse a obrigação de dar água para ele, né? E muitas vezes a gente, quando o pecado ele começa devagar, a gente vai guardando no nosso coração, não confessa, um vai trazendo o outro, a gente vai ficando orgulhoso, daqui a pouco a gente se torna vingativo e nossa relação com Deus começa a ficar um pouco prejudicada, porque a gente se dirige a Deus como um coitado, né? Como a gente começa a se vitimizar e a gente começa no nosso coração, achar que Deus não está correspondendo com as nossas necessidades, ou que Deus não está atendendo as nossas orações, ou que Deus não está vendo o que a gente está passando, o nosso sofrimento. No caso de Sansão era uma simples sede. Mas na nossa vida pode ser muitas outras coisas, que a gente pode simplesmente estar querendo exigir de Deus, que Deus faça, quando na verdade a gente precisa olhar o nosso coração, se a gente está sendo grato, se a gente está reconhecendo o Espírito, se a gente percebe o quanto Deus tem nos fortalecido cada dia por meio do Espírito. Vai ler do versículo 15 até o 30, que diz assim: Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo.
e a sua força o deixou. Ela então chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício dos deus Dagon e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Então Sansão, ele foi traído por Dalila, que foi a segunda mulher dele. Ofereceram 30 quilos de prata para que Dalila descobrisse o segredo de Sansão, e ela simplesmente, depois de muita persistência e insistência, e depois de Sansão ter mentido várias vezes para tentar enganar Dalila, porque essa era outra coisa que fazia parte da vida de Sansão, a mentira, ela simplesmente descobriu, e aí conseguiram prender Sansão, cortaram o cabelo dele, mas uma coisa que surpreendeu ele era, diante de toda a arrogância que Sansão tinha, de todo o orgulho, de ele se achar superior, de pensar que nada de mal ia acontecer com ele, ele pensou: dessa vez, vai ser só mais uma vez, eu vou conseguir me livrar de novo. E quando Sansão menos esperava, ele não, digamos, esperava que Deus fosse o deixar, e que ele não teria força. E é nessa situação que acontece muitas vezes. Às vezes a gente vai deixando que o pecado vá tomando conta da nossa vida, e chega uma hora que a gente quer força, que a gente busca força, que a gente faz de tudo para ter um pouco mais de força, e quando a gente percebe, a gente está fraco, a gente não tem forças para lutar, a gente está desanimado, e o pecado ele vai tirando aos poucos a nossa força, Porque no momento que a gente vai acumulando, chega uma hora que a gente não tem mais força para lutar. E é natural que na vida de Sansão fosse dessa mesma forma. E ele se assustou quando ele percebeu que Deus tinha se afastado dele e ele estava fraco. Mas quando Sansão teve o cabelo cortado, e foi um momento de transformação também na vida dele, a Bíblia fala que logo o cabelo dele começou a crescer de novo, mas numa situação onde ele já era prisioneiro e agora ele estava cego. Aquele homem que não aguentava ver mulher, que não aguentava nada que ele via, ele queria, ele era impulsionado, agora ele já não podia mais ver, porque Deus tinha tirado talvez a maior fraqueza da vida de Sansão, que eram os olhos dele. E eu falo isso porque nós homens somos muito levados e impulsionados por aquilo que nós vemos, e a Bíblia fala muito forte quando ela fala que se seu olho faz você pecar, é melhor você arrancar e jogar fora. Isso foi o que aconteceu com a vida de Sansão na prática. O olho dele fazia ele focar em coisas que não eram o propósito de Deus, e Deus permitiu que agora ele não enxergasse mais. E foi nessa situação, cego, sendo humilhado, preso, que Sansão ele relembra do tempo que ele tinha força. E aí sempre quando a gente está lá no erro, é o momento da gente relembrar do tempo que a gente estava bem, entre aspas, E aí quando a gente continua lendo no versículo 18 em diante, diz que quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor.
Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E só quando percebeu que estava numa situação ruim, só quando ele percebeu que ele era motivo de chacota, de humilhação, pessoas rindo, né, é que Sansão simplesmente faz sua última oração e diz: Deus, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E só este momento da vida de Sansão é que ele reconhece que a força que ele tinha vinha de Deus. E é só nesse momento que Sansão percebe que ele poderia unir o propósito dele com o propósito de Deus. E um homem que simplesmente viveu a vida completamente distorcida do que talvez fosse a vontade de Deus, Deus permitiu, estava agora tendo dar a própria vida, né? E morrer para que o plano de Deus se cumprisse. E o que a gente conclui com essa história é que a gente pode, ao longo da nossa vida, desviar do propósito, seguir nossos próprios planos e simplesmente cuidar da nossa própria vida, seguir nosso caminho, mas Deus vai trabalhar para que em algum momento a gente reconheça que a gente precisa dele, para que a gente reconheça quanto que ele é soberano. E a Sansão, ele só queria que Deus lembrasse dele e desse a ele só mais uma última chance, mais uma única oportunidade, né? E desde o princípio o plano de Deus para Sansão era destruir os filisteus, destruir no sentido de acabar com o domínio dos filisteus sobre Israel. E a princípio Sansão viveu a vida toda como quem dissesse assim: não fui eu que escolhi isso, não tenho nada a ver com os votos de vocês, eu vou seguir minha vida do jeito que eu quiser. Mas o preço que Sansão pagou foi muito caro, porque as escolhas que ele fez, todas elas trouxeram consequências para a vida dele. E ele não viveu a vida dele em paz, do início ao fim, né? E a gente tem a oportunidade de unir o nosso propósito com o propósito de Deus e não pagar tanto pelas consequências ao longo da nossa vida e chegar no final com a nossa consciência tranquila e dizer: Deus, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, da forma que o Senhor gostaria. E a gente pode simplesmente viver a nossa vida do jeito que a gente quiser e também tem que estar disposto a passar pelas consequências, porque se tem uma coisa que Deus não vai mudar, é o fato da gente colher aquilo que a gente plantar. Deus, ele pode até no final fazer com que o propósito dele se cumpra, mas a gente não vai passar sem colher, sem pagar por cada coisa que a gente fizer, né? Então eu queria muito que a gente se inspirasse na vida de Sansão, mas aprender o que não fazer, né? Como não errar. Então que a gente possa usar a vida de Sansão como exemplo, para que a gente consiga unir os nossos propósitos com os propósitos de Deus e sofra menos ao longo da vida. Era isso que eu queria deixar, porque Deus é soberano, Deus, ele pode transformar qualquer pessoa, não importa as escolhas que a pessoa esteja fazendo, não importa se não está dentro do script que Deus planejou, ele pode simplesmente transformar a vida das pessoas
e trazer essas pessoas para reconhecer a grandeza dele e reconhecer que só ele pode dar força, só ele pode libertar. Eu queria muito agradecer e que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor, e o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor, e o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus
nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa é pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.